Eu vou, então, começar a fazer uma oração e aí depois a gente entra no tema. Senhor, nesse momento nós te pedimos, Pai, que na realidade nos dê a serenidade e a tranquilidade necessária para que possamos estar em sintonia com os amigos espirituais que, com certeza, estão nesse momento formando um grande elo em torno de todos nós, envolvendo todas as nossas casas, como se estivéssemos todos lá no salão do Aliança. Que possamos respirar com tranquilidade e que aquilo que for necessário para que cada um absorver e se sentir tranquilo e sereno, que assim possa ser feito, Senhor. Obrigada por tudo, graças a Deus. Eu tirei o tema desse livro aqui, o Despertar, os nossos desafios da transição planetária, do Haroldo Dutra, do capítulo 9, em que ele fala qual o sentido da sua vida. E aí ele começa... eu fiz mais ou menos um resumo do capítulo e eu coloquei algumas coisas a mais, né? Acrescentei. E aí ele começa falando que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos propõe uma coisa, que o universo ele pode ser compreendido como uma cadeia, né, de vidas ligadas uma à outra, né? Uma cadeia de vidas que estão, na realidade, interagindo e ligadas à vida maior, que é Deus. E esse universo, na realidade, é o nosso dia a dia, não está muito longe da nossa realidade, mesmo se a gente pensar dentro do próprio grupo familiar, né? Ele diz o seguinte, que um bebê, se ele for deixado assim que nascer à própria sorte, ele não vai sobreviver. Ele precisa da interação de alguém, do cuidado de alguém, ele precisa que alguém o alimente, o aqueça, enfim, e faça higiene nele, para que ele possa ter essa condição. E aí ele diz que nós, seres humanos, na realidade, somos também assim, né? Nós precisamos um pouco dessa interação, de um foco diferente. Nós nos tornamos seres humanos em razão dessa assistência, dessa convivência, dessa participação de outros seres humanos na nossa vida. Nós nos tornamos seres humanos assim e nós nos tornamos humanos melhores, espíritos melhores, graças também a essa interação, que é um exercício, na realidade, de convivência, de experiência na própria vida espiritual, né? Essa cadeia, essa rede de vida que nos sustenta, não está só relacionada à família, à sociedade, ao grupo de trabalho, está relacionada a todas as redes que nós podemos formar, inclusive a rede aqui entre nós, por exemplo, no grupo que estamos vivendo dentro de um específico grupo de religiosidade, de espiritualidade. Então, todos esses apoios, na realidade, não só são importantes para a nossa vida física como seres humanos, nosso crescimento neste planeta Terra, mas também, principalmente, nas nossas experiências como espíritos, porque tudo vai acrescentar na nossa vida espiritual, tá? Esses aprendizados são grandes exercícios, mas a gente tem que entender que, apesar dessas interações, existe um certo stop, né? Por exemplo, eu interajo sempre com o outro, eu interajo com essas redes, mas, por exemplo, se a vida do outro está uma desgraça, se o outro não quer sair daquele caminho, se o outro não aceita nenhuma ajuda, né? nenhum apoio para que ele mude o rumo da vida dele, não significa que eu tenho que, nessa rede, afundar junto com ele, de forma nenhuma. A gente tem até que respeitar o livre-arbítrio do outro de não querer aceitar a ajuda, o apoio, a caridade, enfim, que a gente possa estar dando a ele, tá? Então, esse aprendizado dessas relações é muito mais
uma questão da gente aprender a compreender, a gente aprender a fazer caridade na medida certa, não é na medida certa no sentido, vou dar pouco aqui porque eu estou dando muito. Não, na medida em que seja aceitado, o que o outro aceite da melhor forma possível, que o outro também, respeitando o espaço do outro, o limite do outro, o direito do outro. E assim a gente pode fazer e exercer a nossa caridade de uma maneira plena, né? A vida, então, ela está encaixada de uma forma entre todos nós, e o grupo familiar é um bom exemplo disso, e encaixada com a força maior que é Deus. E aí, no próprio livro, ele diz que o ser humano ele é a única espécie que, na realidade, vive crises existenciais, vive crises de identidade. Ele vive essas crises de identidade, essas crises existenciais, porque, muitas vezes, ele não consegue se conscientizar ou, pelo menos, ter consciência, aquela visão de si próprio, de qual é o sentido da sua vida. E, às vezes, não é o sentido da sua vida, até falando de uma eternidade, que muitos não têm e não aceitam essa visão, mas, às vezes, o sentido da sua vida naquele grupo em que ele está, naquele grupo social em que ele está encaixado, naquela rede, naquela cadeia de ligações que ele vive. Porque ter sentido na vida, se sentir fazendo parte e ter um papel importante na vida, tira um pouco dessa falta, desse vazio existencial, que hoje é uma coisa tão comum, né? Nós vemos que, às vezes, no meio dessas crises existenciais, essas pessoas mergulham tão fundo em pensamentos, elucubrações, etc., que elas se desfocam completamente da meta e do objetivo da vida delas, inclusive da presença de Deus, do apoio espiritual que elas possam ter, o que faz com que percam completamente o sentido da vida e até levando ao desespero, às vezes até o suicídio. Suicídio esse que às vezes não é só no sentido físico, mas um suicídio até interior. Tem muitas pessoas que abrem mão de si próprias, né? Num suicídio quase que se abandonando completamente. Emmanuel também, no livro Vida Eterna, ele diz que tudo na criação existe, mas viver é muito mais do que existir. E é verdade. Tem muita gente que está existindo ao longo da vida, mas não está vivendo. Viver não é aproveitar, não é cair na farra, até que isso é bom, né? Para falar a verdade. Mas viver não é isso. Viver é você adquirir experiências, é você adquirir equilíbrio, é você adquirir sabedoria de vida, é você adquirir serenidade. Isso é viver. É que as suas experiências vão se somando e vão trazendo a você uma serenidade e uma paz que é diferente de uma pedra que existe, mas que não consegue adquirir esse sentido de viver, né? E aí ele diz que existem duas formas no livro. Ele diz que existem duas vidas, né? Uma vida que é de circunstâncias externas e uma vida que é de circunstâncias internas, subjetivas. E aí ele diz, para ser mais claro, que muitas vezes nós podemos estar num ambiente e estamos nos sentindo internamente em outra situação, em outro ambiente, né? A sincronicidade entre esse mundo externo e esse mundo interno é que é muito difícil e que muitas vezes nos traz as nossas angústias e as nossas crises existenciais, né? É essa falta dessa sincronicidade, porque estar internamente semelhante ao que está externamente é muito difícil. Então, ele dá alguns exemplos. Por exemplo, eu posso estar num enterro, que é uma situação de perda, de luto, de tristeza, mas eu posso internamente estar me sentindo muito serena, muito confortada, muito resignada, porque os meus valores e as minhas convicções entendem aquela situação especificamente de uma forma mais tranquila. Eu posso estar até triste, mas não desesperada, não angustiada. Então, são situações em que o meu interno está diferente do meu externo, né? Há também
momentos em que a gente vive essa realidade com a família. Nós podemos estar bem com a família, financeiramente não estarmos bem, estarmos harmoniosos e familiar, em termos de afeto familiar muito bem, mas no trabalho não estarmos bem. Então, essa sincronicidade é muito difícil, né? Os selfies hoje são um exemplo mais real do que é a vida externa e a vida interna. Porque, na realidade, hoje as pessoas tiram foto de coisas que estão longe, muito longe de serem a realidade que elas vivem, internamente e, às vezes, até externamente, né? Nós vemos, às vezes, grupos familiares. Outro dia eu vi uma senhora com uma filha e elas estavam brigando o tempo todo, e daqui a pouco vem a tal da selfie, né? A filha tira o celular, tira uma foto, se beijando, se abraçando, as duas rindo. Quer dizer, quem olha a selfie diz, nossa, que a mãe e a filha numa harmonia, como se gostam. Quem 5 minutos depois vê que o celular botou na mesa e olha a realidade, estava ali maior briga, maior confusão, a filha xingando a mãe, ou seja, o externo, com aquela foto, aquele momento registrado, muito diferente do que as pessoas estão vivendo, né? E aí é importante como registrar hoje o momento é muito mais importante do que viver. As pessoas hoje se preocupam mais com a velocidade com que elas pegam o celular para tirar uma foto, seja lá do que for, daquele momento irreal da vida delas, do que experimentar aquele momento, experimentar aquela relação, né? Ter aquele afeto, ter aquele carinho. O selfie é mais importante do que tudo. Se você, hoje, a geração de hoje, se não fotografou, não viveu. E não é isso, né? Emmanuel mostra bem que existir é diferente de viver. O registro é diferente da vida, é diferente da experiência. E as pessoas hoje vivem muito mais para registrar e, pior, um mundo falso do que viver os momentos que elas têm e a relação, né, as ligações dessa rede de relações que nós temos. Bauman é um sociólogo que tem 90 anos e ele diz que, atualmente, o mundo é um mundo líquido, sem forma, né? Ele diz que nós temos muitas informações e poucas certezas, temos muitas informações e poucos valores, poucas crenças, e que a informação está longe de ser a formação, que a informação não é conhecimento, que a informação, pelo excesso hoje que a gente tem, que nós somos bombardeados de muitas informações, é longe da experiência e é longe da vivência. E isso serve também para o nosso mundo, da nossa realidade espiritual, em que hoje nós meditamos, acendemos incenso, acendemos uma vela, rezamos para a santa, fazemos tanta coisa e, no final, não fazemos nada. Tudo na superficialidade, né? Nós não mergulhamos nada numa relação entre nós e a espiritualidade de uma forma certa, de uma forma tranquila, né? Mas somos bombardeados de uma porção de coisas e não sabemos qual é a verdade. Nós estamos vivendo hoje isso, né? Eu acho que a pandemia nos ensinou quantas verdades e falsas verdades e nenhuma certeza nós temos de nada, de tanta informação, de tantas pessoas que se sentem, na realidade, sábios no meio de tanta informação, mas, na realidade, não tem nem a experiência, nem o conhecimento, nem a vivência de certas coisas, né? A grande experiência de estar vivo é tentar sincronizar o nosso interior com o nosso exterior. Ou seja, como eu me apresento, como eu vivo, as minhas relações, que elas estejam em harmonia com aquilo que está dentro de mim, com as minhas vivências, com os meus valores, com as minhas crenças. E talvez isso nos traga a tal da felicidade que a gente tanto busca e não sabe onde encontrar. Ela não precisa estar em outro mundo, ela pode estar começando neste mundo, desde que eu me coloque a encontrá-la de uma forma diferente daquilo que eu estou buscando, né?
A vida nos coloca numa série de circunstâncias desafiadoras, né? Que nos assustam e nos amedrontam no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, esse desafio ele é extremamente salutar, porque é ele que nos sacode no sentido de nós estimularmos a nossa inteligência, nos sacode no sentido de nós buscarmos um equilíbrio emocional diante de uma situação difícil em que eu preciso ter firmeza, estar estável, estar bem. Esses desafios nos levam, na realidade, à formação de um psiquismo, de uma integridade psíquica mais forte, se eu souber usar esses desafios e essas experiências, às vezes, difíceis do dia a dia, para o meu crescimento. Se nós não tivéssemos desafios, nós não sairíamos do lugar. Se o homem não tivesse frio lá na Idade da Pedra, ele não ia bater as duas pedrinhas para fazer calor e se aquecer. Então, tudo na vida vai me trazer uma experiência que vai me ser útil se eu souber utilizá-la a meu favor. Mas, para isso, eu preciso ter o equilíbrio, a paciência, a serenidade de enxergar aquele momento desafiador como um momento de aprendizado e não com desespero, que é o que a maioria de nós fazemos, né? Hoje vivemos uma sociedade da analgesia, né? Ou seja, além de uma sociedade de valores muito variados, sem grandes crenças fortes, sem grandes valores que estejam enraizados nos grupos, né? Nós vemos que é uma sociedade que não se permite sofrer com nada. Né? Para tudo existe um anti-alguma coisa, um remedinho. Não pode viver o luto, toma um antidepressivo. Está nervosa com uma situação, toma um ansiolítico. Né? Sempre tem um remédio para uma coisa que é, às vezes, um fato normal da vida e, às vezes, exatamente aquele estímulo que a pessoa precisa para dar um up, sabe? Para descobrir a sua capacidade, para perceber um novo valor que ela tem, para adquirir uma nova experiência. Mas hoje não. Todo é uma sociedade que não pode sentir. Né? As crianças não podem sentir frustração, as crianças não podem ter sentimentos de perda, os adultos não podem viver um luto. Outro dia eu recebi uma senhora que tinha perdido a mãe há 15 dias. Estou muito mal, eu preciso de um remédio. Falei, minha senhora, luto são 6 meses em que a gente vive naturalmente, né? Eu falei, a senhora está deitada numa cama 6 meses. Não, eu vou trabalhar. Mas eu chego em casa e eu choro. Eu falei, claro, a senhora morava com a sua mãe, anos sozinha, a senhora e sua mãe. É natural que a senhora sinta falta dela, é natural que a cada coisa que a senhora vai fazer em casa, que a senhora se lembre, que a senhora pegue as coisas dela e se emocione. Agora, a senhora não precisa bloquear seus sentimentos, senão nunca vai sair desse luto. O luto é uma experiência que a gente tem que viver. Mas hoje nós vemos que não, as pessoas não querem viver nada, porque, na realidade, dentro delas, elas não encontram um apoio, né? Dentro delas não há um sentimento de fé, há um sentimento de abandono, de solidão. Por isso o desespero, por isso essa busca de quem eu sou, qual a minha identidade, por que eu estou sofrendo, eu sou o único infeliz, que é o que a gente vê dessa geração hoje, né? Portanto, os desafios só têm finalidade nos melhorar, estimular, nos fazer sair da nossa zona de conforto, nos alertar, né? Aprender, inclusive, a embelezar os nossos sentimentos. Eu estou tentando fazer isto, né? Eu tenho um tio muito difícil e, às vezes, eu me identifico com ele, aquilo me dá mais raiva ainda, porque eu sei que, às vezes, eu não sou nem um pouco delicada. E aí, quando eu vejo assim, que eu me vejo igual a ele, aquilo eu falo, não, meu Deus, eu não posso ficar uma velha desse jeito. Pelo amor, velha eu vou ficar, né? Mas não posso ficar uma velha assim. Então, até esses desafios fazem a gente, às vezes, quando a gente quer, né? Em tentar enxergar algo para se melhorar. Talvez eu não consiga melhorar o outro, mas eu tenho que tentar me melhorar com aquela experiência que eu estou vivendo, né?
O Evangelho segundo Mateus diz que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele quer dizer isso? Que não é só do físico, não é só da matéria que o homem vai viver, mas que ele precisa de algo dentro de seu espírito, dentro de sua alma, que o sustente, que o alimente, que dê força a ele. E é esta alma, esse espírito que habita nesse corpo físico, que, na realidade, dá sentido à nossa vida. E é nele, é focado nele, que eu tenho que buscar o meu autoconhecimento, né? Mostrando que, na realidade, eu posso cuidar do meu físico e devo cuidar do meu físico, porque ele é veículo para que eu possa viver a minha encarnação, mas que eu preciso focar na minha alma, no meu espírito, na minha parte, na minha vida interior, como lá na frente o livro do Haroldo fala, né? E, às vezes, esses ensinamentos cristãos, eles são verdadeiras ferramentas e que a gente tem que aprender a usar, né? Verdadeiras ferramentas que nos dão um alívio, que nos dão um amparo, né? Nos ajudam a estruturar a nossa vida espiritual. Recursos que nos ajudam a enfrentar a tristeza, a solidão, o abandono, as perdas, as nossas frustrações, as nossas culpas. E quais são essas ferramentas, né? São aquelas de sempre que a gente repete, repete, repete e nunca usa, né? É a oração, é a caridade, é o perdão, é a empatia, é a nossa fé, né? Eu sei que a gente nunca deve contar o que fez, né? A mão direita não deve saber o que a mão esquerda faz, mas, às vezes, é interessante a gente ilustrar as coisas, como a gente viveu as coisas. Como eu disse, esse meu tio é uma pessoa muito difícil, e a gente, uma madrugada aí dessa semana me chamou, eu fiquei muito agoniada, porque vou, não vou de madrugada. Às vezes tem muita gente de rua dormindo, eu fico com medo. Aí eu mandei ele fazer o que ele tinha que fazer, expliquei para ele no telefone, falei, olha, assim que começar a amanhecer eu vou. E rezei, eu falei, meu Deus do céu, me ajuda, doutor Lucas, pelo amor de Deus, dá uma segurada nele até eu chegar lá. E, graças a Deus, eu cheguei, ele estava melhor, a gente fez o que tinha que fazer, tudo direitinho. E nessa semana eu já tinha passado, que o Fernando tinha operado de urgência, e, graças a Deus, também tudo tinha acontecido bem para ele. Minha mãe estava melhor, e aí eu saí na rua. Quando eu saí na rua, na porta da casa do meu tio, tinha uma família, uma mãe, com 4 meninas dormindo na rua. As meninas dormindo, todas pequenas. E a mãe com os olhos desse tamanho acordada. Quando a menina... Aí, aquela coisa, né? A gente barganha com Deus, isso não é caridade, não, gente. Depois é que a gente vê. Aí eu fui buscar um lanche para as meninas, deixei ali e fui andando. E fui pensando, meu Deus do céu, eu sei que eu estou fazendo isso barganhando, porque o Senhor me deu uma folga, que me deu uma folga. Descobrir uma apendicite aos 65 anos é uma benção, porque podia ser um câncer. Então, é uma benção, meu Deus. Chegamos a tempo, a hora, tudo correu bem. Minha mãe, com 92, melhorar, é uma benção também. Meu tio está melhor, também era uma benção, meu Deus. Graças a Deus, tudo estava correndo bem, que a gente vê com os outros, às vezes as coisas não correm tão bem. Aí uma menininha veio atrás de mim, das 4, uma menininha veio atrás de mim, mas a garota olhou no meu olho e me disse assim, a senhora pode ajudar a minha mãe a pagar o aluguel? Nós estamos na rua porque estamos sem aluguel. Aquilo me deu uma agonia. Primeiro que você pergunta para si próprio, se é verdade ou é mentira, né? Aí aquilo me deu, mas aquela garota olhando no meu olho, aquilo estava me dando um negócio. Aí a mãe se levantou, veio conversar comigo, mostrou o dinheiro que ela já tinha, me disse quanto faltava, e disse para mim, eu estou tão agoniada com as minhas filhas na rua, eu não durmo. Eu virei as costas, fui lá no banco, peguei o dinheiro, dei o dinheiro para ela. Mas eu digo a vocês, aquilo foi quase uma troca com Deus. Talvez se eu não tivesse tido a semana que eu tive, talvez eu não tivesse feito isso.
E fiz pior. Frei José sabe porque eu me lembrei dele. Eu fui para casa, mas aí eu resolvi comprar embalagem descartável para botar comida, essas coisas. Tinha na loja da frente, mais para frente, em direção à minha casa. Mas eu resolvi voltar para pegar depois da casa do meu tio, porque eu ia ter que passar de novo por lá. Porque a mulher tinha dito para mim que se ela pegasse o dinheiro, ela ia pegar uma condução e ir embora com as filhas dela. Eu sei que eu vim pensando lá no fundo da minha alma, eu vou ver se essa mulher fez isso mesmo. E eu falei, não vou passar pela calçada, porque ela vai me reconhecer com a minha roupa, né? Óbvio. Eu vou passar do outro lado da rua. Mas conscientemente eu dizia assim para mim, não, vou passar pelo outro lado para ver as vitrines, já que eu estou passeando. Mas não era isso. No fundo da minha alma, eu sabia que não era isso. Quando eu fui andando, eu ainda não tinha chegado lá, eu me lembrei daquela cena, quem é velho no Aliança vai lembrar, de um dia que nós estávamos tendo uma aula e um homem bateu na porta, pedindo dinheiro. O Abel era vivo, pedindo dinheiro para ir para a cidade dele, que ele tinha que pegar um ônibus até não sei aonde, depois um caminhão não sei aonde. A aula acabou não teve a aula, e foi fazer marmita para o homem, e foi arrumar roupa para o homem, e fomos fazer vaquinha para o homem, e o Abel foi levar o homem na rodoviária, para ter certeza que o homem ia entrar no ônibus. E Frei José disse, não, aí até aqui tudo bem. Na semana seguinte, o Abel encontrou com o homem na cidade, não foi, Tia Sara? E aí a gente viu que o homem tinha mentido para a gente. A gente tinha dado dinheiro para ele pegar outra condução, para não sei o quê, e o Abel ainda falou com o homem lá na cidade na semana seguinte. E Frei José disse para a gente, não importa o que o outro vai fazer com a ajuda que você deu ou com a mão que você estendeu. Importa a intenção com que você fez. Tudo bem que a minha intenção, naquele dia, era barganhar. Tipo, se semana que vem o negócio ficar feio, o senhor me ajuda de novo, que eu ajudo alguém de novo. Né? Porque é esse o raciocínio humano. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas é isso. A gente pensa assim, infelizmente a gente pensa assim. Mas eu também vim pensando no caminho, eu falei, Eliane, podia ter sido pior, Eliane, porque tu podia nem ter feito. Pelo menos tu fez. Pelo menos tu lembrou da situação do Frei José. Pelo menos tu viu. E eu, quando passei pela mulher do outro lado da rua, ela estava arrumando as coisinhas dela, estava com tudo arrumado, que ela ia embora mesmo. Então, eu pensei, puxa, às vezes a gente tem que confiar mais na hora de fazer a caridade. Tem que ser mais espontâneo na hora de fazer. E não barganhando, como a gente barganha. Né? Porque, infelizmente, é isso que a gente faz. Né? E aí a gente vê que a gente esquece muito desse nosso mundo interior. Até entender o porquê das nossas atitudes, mesmo que seja olhando o nosso lado não muito bonito, interior, mas que está ali aprendendo, está levando na cabeça, mas está aprendendo. E a ideia é essa. Eu acho que a ideia de estarmos encarnados é essa, é a gente aprender. Um dia vai sair espontaneamente. Hoje ainda sai na barganha. Há um tempo atrás nem fazia nada. Então, a gente já deu um passo. Eu acho que é assim que a gente tem que se ver. Eu vim muito triste comigo mesmo, mas depois eu fiquei pensando. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Não adianta eu agora ficar, meu Deus, porque aí vai ser pior. Eu tenho que entender que eu ainda não tenho nível de fazer, não sou uma Madre Teresa de Calcutá, estou longe disso, mas eu tenho que, pelo menos, aprender com aquela situação que eu estou vivendo. E aí nós vemos que muitos de nós só vivem o mundo exterior, né? Por exemplo, quantos casacos de frio nós temos? Muitos. Eu sou calorenta. Eu adoro comprar um casaco, eu não sei nem para quê, porque eu não uso. Mas a gente tem muitos casacos de frio. E aí eu me pergunto, e os nossos casacos interiores? Como é que nós aquecemos a nossa alma? Né? Como é que nós fortalecemos? Nós não buscamos casacos interiores para os nossos frios da alma. Quando nós estamos angustiados, nós vamos buscar a outra coisa externa.
comprar algo a mais um casaco, mais um carro novo, mais um sapato, né? É assim. Mas a nossa alma, muitas vezes, tem muitos frios, que a vida material não é tudo. E na planetária, nós estamos vendo uma humanidade muito materialista, muito sem valores, muito sem suas crenças internas, né? E aí nós vemos um grupo tão deprimido, tantos jovens depressivos tentando suicídio, né? Tanta tristeza. E a gente pergunta, meu Deus, por que as pessoas estão assim se elas hoje têm facilidades muito maiores do que há um tempo atrás? E aí eu pergunto, qual é o seu frio interior? É o frio do abandono? Da perda de um amor? Da perda de uma relação, do término de um casamento, de um namoro? É a perda do abandono de si próprio? Você se abandonou? Isso dá um frio horrível. E não há casaco que agasalhe. O teu frio é o frio de uma despedida provisória de um ente querido que partiu, que você acha que nunca mais vai encontrá-lo? Aquece o teu coração, porque ele pode estar muito mais próximo do que você pensa. É o frio da perda de bens materiais, da perda do emprego, do desespero de não saber como sustentar sua família, da angústia desse momento. Calma, alguma porta vai se abrir, tenha fé, alguma porta irá se abrir. É o frio da frustração de não ter atingido os seus objetivos, os seus sonhos, aquilo que a gente tanto programa, que como a gente gosta de programar a vida. Mas a vida não é esse roteiro que a gente escreve do jeito que quer. É o frio da culpa dos erros e dos enganos, das escolhas erradas cometidas pela vida fora dessa vida e de outras. Calma, você vai ter muita chance de corrigir os teus erros se você tiver serenidade. É o frio da teimosia, do egoísmo, do orgulho. Aprenda a olhar para o outro. Aprenda a ter empatia. Aprenda a perceber quem está do teu lado. Que o teu coração vai se aquecer. É o frio da arrogância, onde eu me sinto sempre o senhor do certo e do errado. Tenha humildade. Na maioria das vezes nós estamos muito errados. É o frio do egoísmo, em que eu me angustio ao ter que dividir o meu tempo, o meu dinheiro, os meus afetos, o meu teto. Nós somos uma vida de relação. Sem os outros, nós não crescemos. Porque a caridade precisa de um outro. A compreensão precisa de um outro. O amor pode ser por mim, mas eu também preciso amar o outro. Então, eu preciso dessas relações. Os frios da alma, na realidade, eles estão relacionados com essa maneira de só ver a matéria, de não buscar se construir e se conhecer por dentro, né? Quando nós conseguirmos o entendimento, a fé, a certeza de que o Pai não nos abandona, de que cada momento, na realidade, tem um porquê, que cada desafio é um aprendizado, a nossa alma se aquece, toma fôlego, toma força, abre os olhos, consegue ver novos caminhos, consegue ver algo chamado esperança e consegue ter a serenidade que só a fé nos traz. E é essa formosura interna que nos falta, às vezes, a mim falta muito, que se reflete nas nossas atitudes exteriores, onde eu passo a ter mais gentileza nas minhas relações, mais paciência, compreensão, mais resignação, mais gratidão à vida e gratidão pela vida que eu tenho, mais exercício do amor, mais virtudes em atividade. É isso que vai aquecer a minha alma.
É isso que vai fazer o meu ser interior crescer. É isso que vai me dar aquele sentido da vida que eu busco. É isso que vai tirar o meu desespero quando eu, às vezes, estou meio buscando a minha identidade, o sentido da minha vida. Todos nós temos um sentido. Todos nós somos extremamente importantes. Se o exterior precisa de cuidados, reparos, às vezes até uns cuidados a mais, tudo bem, isso não é o problema. O problema é que o interior também precisa, mas o interior passa pela educação espiritual. O interior passa pela alicerces morais bem sólidos. É ali que as minhas imperfeições vão começar a melhorar. O conserto dos meus defeitos interiores passam pelo exercício da caridade, pelo amor, o amor ao outro. E é por aí que eu vou, começando não só a buscar o meu sentido de vida, não só a aquecer os frios da minha alma, mas principalmente a crescer. Os desafios da vida nada mais são do que alicerces no sentido de despertar a gente para trabalhar interiormente, né? Os ensinamentos cristãos nos ajudam muito. A famosa felicidade, ela na realidade ela é pautada no autoconhecimento. E ao descobrir quem nós somos, nós descobrimos o divino que há em nós. Nós temos acesso fácil aos ensinamentos cristãos que estão todos arquivados no nosso espírito, lá naquela chama divina que está dentro de nós. E é isso que vai gerar o nosso equilíbrio entre o interior e o exterior. Bezerra de Menezes diz o seguinte no livro Médico Jesus: se procurarmos pela paz, Jesus é a fonte inexaurível. Se nos encontrarmos perdidos, Jesus é o caminho das portas abertas. Se estivermos aflitos, Jesus é a consolação para agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Bezerra continua: filhos, não procurei Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como médico sublime de vossas almas, pois em cada doença física, o que encontraremos sempre é um espírito enfermo que está necessitando de amor. Portanto, o sentido da vida é crescer internamente, é crescer espiritualmente, é ser belo internamente, é ser rico espiritualmente e assim atingirmos um dia a nossa perfeição. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana. Graças a Deus. E agora nós vamos... Deixa eu só desligar aqui. E agora nós vamos fazer a nossa prece e o passe. Deus, Pai de amor e de misericórdia, nos ampare nesse momento. Que possamos estar sentados, deitados, enfim, numa posição confortável, que possamos respirar. Inspirar e expirar com calma. Buscar, meu Deus, uma serenidade, uma sintonia com os amigos espirituais e, principalmente, com o meu amigo espiritual, com o amigo espiritual de cada um, que nesse momento já está a postos ao nosso lado, não só fazendo um trabalho no nosso lar, mas principalmente em cada um de nós. Pai, longe estamos de atingirmos a serenidade espiritual que precisamos. Longe estamos, Senhor, de termos paz interior e sabermos exatamente qual é o sentido da nossa vida.
A matéria ainda nos confunde muito, nos assusta. O medo de perder as coisas materiais nos amedronta às vezes. O medo de perder aqueles que estão ao nosso lado, às vezes nos desespera. Mas nós te pedimos, Senhor, tenha paciência conosco. E eu sei, eu tenho a certeza, Pai, que tu, como Pai amoroso e bondoso que é, tem toda a paciência nesse processo de ensinamento. Que nesse momento possamos ter aquelas energias tumultuadas que estão nos nossos pensamentos, que estão no nosso coração, sendo retiradas, sendo aliviadas do nosso espírito, porque nossos amigos espirituais estão nos higienizando, limpando dessas vibrações tão angustiantes. Que possa também higienizar as nossas casas, para que elas sejam mais harmônicas, para que tenham mais amor, para que a paz encontre lugar para reinar, Senhor. Que nossos amigos espirituais possam, sintonizados com a casa de Ariel, trazer a luz azul, que vai não só envolver as nossas casas, mas principalmente nos envolver, derramando sobre nossos chakras as energias de amor, as energias de vida, vida divina, de força divina, que vão alimentar a nossa fé, as energias que vão acalmar as nossas palavras, acalmar nossos pensamentos, acalmar os nossos sentimentos, que vão nos dar o equilíbrio necessário para enfrentar os desafios da melhor forma possível, meu Deus. Que um dia esse mundo tão material possa ser um mundo de uma fraternidade, em que todos sejamos, na realidade, irmãos, e que, sinceramente, possamos, assim, nutrir essas relações, não só na vida, como no início, Emmanuel fala do bebê, mas, principalmente, possamos nutrir essas relações, essa rede de relações espirituais, para que um dê força ao outro, para que um consiga sustentar o outro nos momentos de fraqueza, para que possamos um dia ser uma grande luz, uma grande energia e sermos pequenos deuses, como é a tua vontade. Abençoe a nossa semana que está começando, Senhor. Obrigada pela semana que passou. Muito obrigada mesmo. Que tenhamos todos uma semana de muita paz e de muita serenidade. Graças a Deus.